Oi pessoal, voltei com produções, com encomenda, com pronta entrega. É, Vai ser um shotzinho rapidinho hoje para mim contar para vocês o que eu estou aprontando e que houve mudanças novamente, né? Eu não sei, eu acho que toda crocheteira é meia maluca da cabeça. Porque uma hora a gente não quer, outra hora a gente quer. E assim nós vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É... Como vocês veem, eu tô na minha sala. Não tô no ateliê. Porque tá uma bagunça, muita bagunça. Mas é muita, não é pouca. E eu preciso parar lá pra limpar, organizar. Porque a semana passada eu tava na costura. Peguei pra fazer pijaminha para minhas netas e roupinha de pet. Inventar, né? Porque andei numa crise de ansiedade muito feia e qualquer hora eu venho aqui e falo pra vocês, contar pra vocês, vou contando de pouquinho. Até parei de ver os vídeos das meninas, não tô me manifestando muito em lives, em vídeos, porque a ansiedade foi muita. Ansiedade, síndrome do pânico, coisa absurda assim que eu nunca pensei que eu ia passar por isso. Mas, como a gente precisa se ajudar, eu sempre acreditei nisso. Se a gente quer, a gente vai atrás, a gente corre, a gente melhora, a gente levanta, a gente cai, isso é todos os dias e aprendendo, né? Então, acho que eu agora voltei com a corda toda. Não, vou fazer no meu tempo. Foi uma decisão que eu tomei, porque inclusive essas encomendas me deixam de cabelo em pé. Não quero trabalhar mais com encomenda e eu vou tentar, né? Porque como a vida é um eterno aprendizado, eu acho que a gente tem que aprender em todos os momentos e tirar proveito de tudo, né? E como essa crise de ansiedade me fez muito mal, eu sei que eu não estou curada, que eu tenho que lutar todos os dias, eu resolvi não pegar mais encomenda, eu resolvi trabalhar no meu tempo, trabalhar se eu quiser, mas como eu disse, eu acho que toda crocheteira é louca, né? Porque eu vi os vídeos e os vídeos me deixavam mais ansiosa. Eu vou produzir, eu quero produzir, eu quero produzir. E daí chegava um ponto que eu estava cansada, estafada, exausta. Então, assim, acho que não compensa. Na minha situação, tá, gente? Porque eu tenho meu marido, ele é o provedor da casa e eu acho, de repente, eu não preciso estar correndo tanto, porque as contas é ele que paga. Claro que eu queria estar podendo ajudar mais, por isso o meu retorno, podendo estar auxiliando mais, ter mais um dinheiro para mim, né? Até para compra de material. Eu tenho bastante coisa, porque eu faço bastante coisa, né? Eu mexo com a costura criativa, eu mexo com bonecas de pano, peso de porta, mas o crochê, ele é a minha principal renda. Eu sei que eu faço e eu vendo. E então foi isso que eu resolvi. Eu vou no meu tempo. Mas agora eu resolvi dar uma levantada, sabe? Não ficar dependendo tanto. Dois, quatro, cinco, seis. Não ficar dependendo tanto, não.
até o meu dinheiro não ficar, né, com pouco dinheiro, que eu querer fazer minhas coisas, né? É, é pra gente, prioridade da gente. E daí eu tava vendo os vídeos, eu já queria ter começado a fazer. Inclusive eu tô com uma encomenda aqui, que é esse aqui, eu já fiz, tá para arrematar. É o trilho de mesa folha 6 square, que ficou bem bonito, tá só para arrematar aqui. Esse é para entrega e tem um tapete de hexágono que tá em cima da mesinha ali, que tá só para costurar, só para fazer as emendas. Esse é para entregar também. Tem uma toalha de mesa ali também que é para fazer bico no Anne, né? Na linha Anne branca. Mas eu também falei para cliente, eu não. Se não tiver pressa, eu faço. Se tiver pressa, infelizmente, eu não vou poder estar fazendo porque não compensa. Não compensa, não. Não vale o meu estresse. Porque daí eu quero fazer minhas prontas entregas e daí eu quero. Tem que terminar a encomenda e daí quando eu vejo que está muito atrasada, daí eu acho que a cliente está precisando da peça porque pediu e daí eu trabalho igual uma louca e é isso aí que eu não quero. Eu não quero mais. Então eu vou trabalhar no meu tempo, com o que eu posso. Posso até pegar a encomenda, mas foi que nem eu falei para ela. Se você não tiver pressa, porque daí eu tava com essas duas peças para fazer. E daí a semana passada, para me ajudar até ter uma distração, eu costurei, né? Fui para costura. E agora eu vou dar continuidade, inclusive é por isso que vai ser um shortzinho, porque eu vou vir à noite e vou mostrar o que eu consegui fazer. Como eu falei, vai vir em tempo real, porque eu não sei estar editando, pondo hora, é, programando vídeo, então eu vou aprendendo no meu tempo, vou devagar e daí vocês vão vendo o que vai acontecendo. Mudando de assunto, mas a mesma coisa, né? Eu resolvi dar uma reviravolta que inclusive eu não posso ficar parada. 4, 6. Não posso, inclusive, pela minha situação, né? De ansiedade, que daí a cabeça fica a mil. Então eu vou dedicar a minha cabeça a mil ao meu trabalho. E fiquei pensando aqui, eu tenho bastante sobrinhas de barbante, né? Se vocês forem olhar uns vídeos atrás aí, eu tenho bastante sobra. E daí vou fazer um tapetão, mas não sei, não gosto muito desse tapetão. Mas, né, só fui enrolando, enrolando, enrolando. E outra coisa que me aconteceu também, a gente fala que não tenho vendas, não vendo. Mas se a gente vai atrás, é realmente aquilo. A gente é o que a gente quer ser na vida. Tudo que a gente almejar, tudo que a gente quiser, a gente pode, a gente consegue. E só que nos meus momentos de turbulência eu não consegui ver isso. E depois eu fico me analisando, porque como eu fico bastante tempo sozinha, eu fico me analisando e discutindo comigo mesma, porque eu quero ser cada vez melhor, né? Eu vou dar uma prova para vocês das vendas. Eu já tenho uma clientela formada, eu vendo bastante pano de prato, que eu trabalho com o tricoline, né? E o pano de prato eu vendo bem. E no crochê eu também tenho bastante clientela.
Se eu fizer postar, é certeza que eu vendo. O mês passado foi bom. Eu fiz quase. Eu não marquei. Mas eu fiz quase R$ 1.000 de vendas no mês passado. E eu moro nessa casa aqui já tem 4 anos. E eu não converso com ninguém, porque minha casa é alta, é fechada, os muros. Então eu não converso com ninguém. E o mês retrasado eu decidi, eu vi a vizinha na frente, conversa de bom dia, boa tarde. Vi a vizinha na frente, fui lá e falei pra ela que eu trabalhava com crochê. Ela gostou bastante, falou que vinha aqui uma hora ver, e ela veio. No mesmo dia ela me comprou um jogo de banheiro, que estava na pronta entrega. Daí, passou, mês passado ela veio, falou pra mim que queria um jogo de coruja. Amarelo. Ai, faz o jogo pra mim. Você faz? Faço. Bom, peguei outra encomenda. Já entreguei esse jogo pra ela, que foi venda do mês passado. E essa toalha de mesa que eu tô pra fazer o bico é dela. E ela já disse que tem uma de 2,80 m, que ela também quer que faça bico. Então, assim, se a gente sair, a gente divulgar, a gente falar, a gente faz vendas. E eu não quero mais esse tempo ocioso, essa cabeça vazia, o estado que eu fiquei, porque assim é absurdo a sensação, o que se sente, né? Então, assim, eu acredito que trabalhando aqui, você está pensando nos pontos, você está contando pontos, você está interagindo aqui, você e o seu crochê, né? É o seu momento. Aonde eu compro os fios, uma das lojas, né? A moça me chamou para dar aula de crochê. Meu sonho. Que inclusive foi por isso que eu montei o canal aqui no YouTube, porque justamente eu gostaria de estar ensinando, passando para as pessoas o que eu sei. Mas ainda não tive coragem de fazer nenhuma aula. E ela me chamou para dar aula na loja dela. E assim até o meio de eu sair de casa, de eu estar com outras pessoas, vai me fazer muito bem isso. Então nós conversamos na semana passada e eu vou começar agora quinta-feira. Já é a minha primeira aula. Vamos ver quantas pessoas a gente consegue estar colocando lá para estar aprendendo. Inclusive eu já sei que tem uma mocinha de 12 anos que ela quer aprender o crochê. Então assim, eu acredito que vai ser bem legal. E vou continuar. Como eu estava dizendo das minhas sobras, eu tenho bastante sobra. E daí eu estava vendo o canal das meninas aí, né? Daí eu vi o tapete d'água. E vi que a base é muito pouco material, né? Vai 114. A minha tá dando 116. A base tá dando 116. Então, é bem pouco trabalho. Barbante. E eu resolvi acabar com as minhas sobras. Acabar com as minhas sobras, fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Então eu comecei uma coleção. Amei, porque primeiro é um tapete muito rápido. Ontem eu fiz um. Vou mostrar, fiz esse. Nessa cor. Não é o melancia. É o melancia. Da Euro Roma. Aí ainda me sobrou esse aqui.
Mas aqui deve ter umas 40 gramas. Não dá para fazer outro. Então, eu vou ver. Daí fiz um na base verde e sobrou só isso aqui. Então eu vou ver o que eu vou estar fazendo, porque daí eu quero. Terminei o tapete, vou eliminar esse barbante. Não dá. Ou vou fazer bolinha. Quero pôr ir colocando numa caixa para que fique lá. Que daí eu vou até organizando o ateliê, né? E daí ontem eu comecei a fazer esse aqui com o tom de melancia. Eu achei que ficou lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu trabalho no fio 6, né? Mas como vocês podem ver, é um trabalho perfeito. O caimento magnífico, não tenho o que falar. Eu fiz igualzinho a videoaula. Eu vi a videoaula da Lore e achei assim divino. E ontem eu consegui fazer ele em 2h30, porque daí eu queria saber quantos eu consigo fazer no dia, né? E daí hoje já levantei mais tarde, eu comecei agora há pouco. Daí eu já fiz a base no verde, que foi aquele que sobrou um pouco. Então eu vou fazendo as bases. Agora eu comecei o cinza chumbo. E já peguei o amarelo, que o amarelo tem bastante. Bastante, tem 270 gramas. E aqui eu quero fazer 2. Então hoje eu acredito, porque eu tenho que parar às 5 horas. Eu acredito, eu fiz esse verde, vou fazer o chumbo e vou fazer os 2 amarelos. Que daí eu tenho que parar às 5 horas. Daí eu também tenho que me ajudar, né? 5 horas, aí eu lavo uma louça que tá na pia ali, porque é só eu, né, de dia. Daí depois eu pego a minha menina no serviço às 5h30. Daí a gente tá saindo caminhar à noite. Então eu faço uma caminhada aí de uns 40 minutos, 1 hora. Volto pra casa. Quando eu voltar eu tenho que fazer a janta, porque ela leva almoço. E daí eu já deixo pra mim pronta. E daí eu faço o almoço, faço a janta. Depois eu sento aqui. E daí eu acredito que eu vá até umas 10h30, 11 horas. Então se eu conseguir fazer mais alguma coisa, amanhã cedo eu venho mostrando. Mas esses 4 aqui eu quero terminar até as 17 horas. Esse aqui eu comecei agora. Eu acredito que dê tempo sim. Então eu vou fazendo, eu quero ver se eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu quero ter, como é uma coleção, eu quero fazer 20 pares desse, 20 pares não, 20 tapetes. Porque esse melancia mesmo já vai ficar único, né? O verde também. Então eu vou fazer 20 tapetes. Quero ver se até no final da semana eu já consigo ter concluído. Tirando que na quinta eu não vou fazer na parte da tarde, que daí eu vou fazer. Vou lá dar aula. Então das 2. Não, na quarta, na quinta tá perdido o dia. Que vai ser das 2 às 4 aulas. Mas até terminar tudo, né? Então eu acredito que eu vou pegar só na parte da manhã e da noite. Mas eu vou vir em tempo real mostrando para vocês o que eu consigo estar fazendo. Porque eu preciso de companhia. E para mim ficar aqui sozinha e com pensamentos ruins, eu prefiro estar aqui com vocês. Se puder estar passando alguma coisa, bem que se não puder, eu vou fazer vídeo, porque eu não vou ficar maluca. Eu preciso me ajudar. Então assim como eu vi a dopamina, né? Se a gente faz alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa que agrade a gente, que o cérebro da gente libera dopamina.
E a caminhada tem me ajudado bastante, inclusive na dor nas pernas, né? Porque como a gente fica muito tempo sentada, a dor nas pernas é normal, né? E então ela tem me ajudado bastante, tem me motivado, tem poucos dias que eu comecei, mas já tenho visto resultados. Então eu vou continuar, porque eu não quero estar com pensamentos ruins, eu não posso ficar desse jeito. Eu sou mãe, sou esposa, eu tenho uma casa, né, para cuidar, uma família, e eu não posso cair. Então se eu não me ajudar, ninguém vai conseguir estar fazendo por mim, né? E daí foi essa a minha decisão com o crochê. Vou continuar. O meu irmão tem uma loja junto com a minha irmã, numa localização boa aqui em Curitiba. E eu quero estar colocando esses tapetes lá. Que pelo peso dele, eu falo ser sobras, mas as sobras a gente também pagou, né? Tanto que eu tô lá com bastante cone, porque eu paguei e eu não vou jogar fora, não vou desperdiçar, né? Então eu vou ver o que eu faço com eles agora para mim conseguir levantar o dinheiro e estar fazendo mais pronta entrega. Eu acredito que esses tapetes aqui eu vou colocar a R$ 30, 2 por 50. Então comprando a partir de 2, mas aí eu quero fazer jogo de banheiro, né? Que daí 3 peças dá R$ 75. Eu vou trabalhar dessa forma para mim conseguir levantar um dinheiro aí, para mim tá podendo fazer compra, tá podendo tá mexendo nas minhas coisas, né? E com o meu dinheiro. E daí eu vou ver, mais tarde eu volto com o vídeo para falar para vocês se eu conseguir fazer esses 4 pelo menos. E o que eu fizer na parte da noite, eu venho e mostro amanhã para vocês. Tá bom? Quem puder dar uma forcinha aí, porque agora eu não vou parar. Tá bom? Quando eu tiver algum compromisso eu venho e falo para vocês, mas a ideia é continuar. Vou começar a postar, vou começar a colocar para venda no Marketplace, no Mercado Livre, no vizinho lá, o Tique. Eu vou fazer alguma coisa, porque, como eu disse, a gente é o que a gente quer ser. E eu não quero adoecer. E o crochê é uma forma de eu me distrair, de eu desestressar. Então eu vou continuar e venho contando para vocês. Desculpa. Daí eu venho contando para vocês como foi a minha produção, como que está sendo a minha produção. Que eu acredito que vai ser muito bom. Tá bom? Quem puder tá dando uma forcinha aí, compartilha, se inscreve, deixa o like, que eu vou estar agora constantemente postando para vocês. Tá bom? Por enquanto, obrigada. Tchau. Até o próximo vídeo.